Ei, você aí do outro lado da tela que está assistindo esse programa, já parou para pensar no que vai fazer quando completar meio século de vida? Planejar a aposentadoria para viajar o mundo, tirar o pé do acelerador e aproveitar a família? Ou por que não, produzir ainda mais? E você que já passou dessa marca, acredita que ainda pode oferecer mais? Já pensou em começar agora, na melhor idade, uma nova jornada profissional? O Aqui Voar de hoje fala disso e te mostra que existem histórias e carreiras depois dos 50. A pirâmide etária do Brasil é sempre notícia. É que a longevidade por aqui tem aumentado há muitas décadas, enquanto o número de crianças nascendo é cada vez menor. Por exemplo, no início dos anos 50, a expectativa de vida dos brasileiros não chegava nem a 60 anos. Enquanto isso, cada casal tinha em média quase 6 filhos. Atualmente, estima-se que um cidadão no nosso país viva por aqui até os 77 anos. E que cada família raramente tem mais que um filho. Ou seja, os mais velhos se tornaram protagonistas na nossa sociedade. Será? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aproximadamente 55 milhões de pessoas aqui no país possuem 50 anos ou mais. Isso corresponde a quase um quarto da população brasileira. Só que quando a gente fala de mercado de trabalho, infelizmente o cenário é diferente. Apenas 5% das vagas estão com esse público. Ou seja, muitas vezes eles possuem mais maturidade, mais experiência, até mais capacitação e menos oportunidades. Um cenário que tem se mostrado bem difícil de reverter. O que a gente percebe hoje é que muitas vezes a pessoa ficou muito tempo numa determinada empresa, num determinado trabalho e depois ela se viu desempregada, né? E agora? O que eu vou fazer? Será que o mercado me aceita? Como que eu vou entrar novamente para o mercado? E na realidade, muitas empresas hoje estão com esse olhar muito sério, inclusive, de que precisa sim, né, receber as pessoas acima de 50 anos. O que a gente precisa considerar? Claro, principalmente a experiência. Então eu vejo como um ponto principal. Eu tenho mais de 50 anos e agora? O que eu vou fazer? Você tem experiência, essa experiência ela precisa ser considerada. Para as pessoas que estão no mercado de trabalho, conseguir a oportunidade é muito desgastante. Assim, eu já até vi questões de média de pessoas na faixa etária antes dos 40 que conseguem um emprego numa média aí de até 6 meses. Em quanto tempo essa pessoa mais 40 está conseguindo essa oportunidade? Então, assim, a vida dessas pessoas, elas acabam perdendo um pouco do significado, da essência, né? Fica muito desanimados, pode ter depressão, né? Por conta da falta do emprego. Então, é muito sério, muito sério a questão da empregabilidade. Mesmo diante de uma realidade complexa, dá para ter esperanças. Dados do Ministério da Economia, levantados antes da pandemia, indicam que o número de idosos no mercado de trabalho aqui no Brasil aumentou em mais de 40% na última década. Saiu de pouco mais de 400 mil pessoas com 65 anos ou mais contratadas para quase 650 mil. Muito por causa da predisposição de algumas empresas em recrutarem pessoas especificamente dentro dessa faixa etária. A Liderança Serviços Financeiros é uma empresa que presta serviços de cobrança, de atendimento e de BPO. Serviços de back-office, de saque, voltada para cobrança. Tanto uma cobrança de atraso curto quanto de atraso longo. Nós temos uma média de 3.400 colaboradores, estamos em crescimento, estamos na região de São Paulo e na região do Paraná. E aqui é uma grande porta de entrada, tanto para quem é muito jovem, quanto para quem busca uma transição de carreira, quem busca um complemento de renda e quem busca realmente uma oportunidade, se recolocar no mercado de trabalho.
Então, por isso que a gente tem um carinho, um olhar muito especial para este público acima dos 50 anos. Essa empresa de serviços financeiros criou no ano passado o projeto 50+, que visa justamente contratar bons profissionais com um pré-requisito obrigatório: ter muita experiência de vida. Temos um orgulho muito grande, um carinho muito grande por esse projeto, porque nós abraçamos, acolhemos esse público que nem sempre é visto pelo mercado, que é um público acima de 50 anos. São pessoas altamente capazes, pessoas que têm um engajamento altíssimo, que buscam esta oportunidade. Então, no nosso programa, desde a contratação, nós temos muito cuidado com eles no entendimento da documentação, como entregar a documentação. Após o exame médico, quando fazemos o onboarding, que é o acolhimento do treinamento, é um treinamento diferenciado, capacitamos tanto o multiplicador de treinamento, quanto os colaboradores, que é um acolhimento, é uma didática mais clara, voltada para este público. E é um público que é muito fácil de você ensinar. Desde a implantação, a iniciativa já aumentou em 40% as contratações de pessoas com essa idade e em diferentes setores. Um compromisso com a sociedade, mas que tem gerado à empresa também ótimos resultados. Além do engajamento, além de conhecimento, equilíbrio emocional. Além do equilíbrio emocional, você vê que não faltam, não atrasam. Vem o trabalho realmente como um crescimento na vida. Você vê pelos olhos, que faz com que ele provoca também, estimula a terem novos projetos de vida. Francisca, 77 anos, aposentada, mas cheia de disposição para trabalhar. E ela sabe bem como é ser recebida assim, depois de tantas décadas de trabalho. Há 9 anos, trabalha lá como operadora de cobrança. Antes disso, já aposentada e com quase 70, ela tinha saído do mercado para cuidar da mãe, já falecida. E quando menos esperava, recebeu essa oportunidade. Já fui recepcionista, telefonista. Foi isso, recepcionista, telefonista foi que eu já sempre trabalhei nessa área. Mas sempre gostei de um telefone. A única dificuldade que eu tive foi o seguinte, porque você trabalhando, como no seu caso, você é jornalista. Se você sai dessa empresa, vai para outra, ou fica um tempo parado, você sabe fazer, você perde o foco. E foi o que eu perdi, foi o foco. Mas eu encontrei uma moça muito boa, que me ajudou muito, e no instantinho eu voltei a ser o que eu era, né? Aquilo que, a rapidez que eu sempre sabia fazer as coisas. E já estou lá aqui há 9 anos, né? E vai perguntar para ela se já pensa em parar novamente. A aposentadoria não ajuda, é boa, mas não ajuda para a gente querer ter uma vida melhorzinha, né? Uma vida melhor você tem que trabalhar. E eu sempre fui acostumada a trabalhar, fui acostumada a ver gente e essa coisa toda. Então, não tem jeito, enquanto eu puder eu vou trabalhar. Se eu parar, eu sei que eu vou ficar doente. Enquanto eu puder estar prestando serviço para a liderança, que eles estão me aceitando, que eu estiver bem com a minha cabeça, e eu estar fazendo o que eu gosto, eu continuo sim. Até quando Deus achar que eu mereço. A hora que eles achar que eu já não sirvo mais, que às vezes chega uma hora que você tem que dar lugar para outras pessoas. Aí tudo bem, nesse dia vai ser difícil, porque eu vou sentir muita falta da empresa, de tudo. Mas enquanto isso eu puder ir trabalhando, eu vou continuar. Então, como que está a vida desse candidato? Será que ele realmente está pensando em uma pretensão salarial muito alta? Ou ele só quer retomar a carreira aos poucos? Ele só quer ter um outro emprego para manter a vida profissional ativa, a mente ativa? Porque o ser humano, ele precisa disso. Não é porque aposentou que morreu, né? Então, essas coisas, elas contribuem. A vida profissional e a vida pessoal, elas têm que andar juntamente. Marcelo, 53 anos, casado, 2 filhos. Tem como competência a atenção aos detalhes. Com a pandemia, ele ficou desempregado e muito apreensivo,
principalmente quando percebeu a resistência do mercado ao que ele apresentava no currículo, principalmente na data de nascimento. Logo quando eu comecei a enviar os currículos, mandei em média de 20 currículos. De 20 currículos, 2 empresas me ligaram para entrevista. Chegou em uma e sempre quando falava da idade, era um ponto negativo para eles. Mas eles não falavam que não é por causa da sua idade, mas dava para perceber no tom de voz das pessoas. E isso me deixou muito constrangido. Muito medo porque, como a gente fala, as pessoas falam, depois dos 40 você não serve mais para o mercado. E essa frase um dia ficou na minha cabeça. E eu fiquei com medo mesmo. Falei, tenho filho, tenho neto, tenho tudo. Como que eu vou criar meus filhos? Como que eu vou criar minhas netas? Que educação eu vou dar para eles? Em casa, sem fazer nada, com 53 anos. Também foi nesta empresa, na Grande São Paulo, que ele conseguiu se recolocar. Pelo projeto, foi encaminhado ao setor de qualidade dos atendimentos. É ele quem analisa as ligações feitas pelos operadores e os orienta. Trabalho minucioso que só alguém com mais experiência de vida poderia desempenhar tão bem. A maioria deles são jovens. Às vezes até eles falam, nossa, você não parece ter a idade que você tem. Mas a maioria deles jovens, eles escutam a gente. Por ser a gente tem conhecimento, experiência, eles escutam. Às vezes eu aprendo com eles também. Essa jogada é muito boa, a gente ensinar e aprender. Também tem aqueles que voltam a atuar graças a um empurrãozinho de pessoas que verdadeiramente se dispõem a fazer um cruzamento entre quem quer trabalhar e quem precisa de bons funcionários. É assim que trabalha a ONG Cruzando Histórias. Eu vi as pessoas assim horas na fila e os currículos sendo jogados em caixa de papelão, abrindo gaveta e jogando currículo, gente jogando currículo dentro de caixinhas, embaixo da porta. E eu achei aquilo, falei, poxa, a gente estuda, né? Nós de RH, assim, na intenção de trabalhar com pessoas, de ajudar as pessoas. E de repente a gente está descartando o currículo numa caixa, a pessoa está ali desempregada, louca por uma oportunidade, principalmente por sobrevivência, porque a gente, aqui olhando para o centro, a gente está falando de níveis operacionais, pessoas que estão buscando o mínimo de dignidade através do trabalho, né? E eu fiquei muito chocada com aquilo. O trabalho tem como missão quebrar essa barreira invisível que dificulta o acesso da mulher no mercado de trabalho, principalmente aquelas que, por algum motivo, são marginalizadas, como, por exemplo, por causa da idade. Que a princípio era uma iniciativa pessoal, a minha intenção com a página era simplesmente mostrar quem eram as pessoas por trás dos currículos, só que virou um movimento, essas histórias elas viralizavam, e as pessoas começaram a se recolocar pela página. Para ter esse volume de pessoas, nas primeiras conversas que eu tive até pela página, eu entendi que eu não sabia nada sobre o desemprego. Aí eu falei, quer saber? Eu vou para a rua. Peguei uma lousa do meu filho, uma lousinha de giz pequenininha, e escrevi, está sem trabalho? E vim aqui na Barão de Itapetininga, que foi a rua onde a Sueli estava procurando emprego, e fiquei segurando a lousa no meio da rua. Assim. É um calçadão, né? Fiquei segurando a lousa e as pessoas, ai, que é isso? Você tem vaga? Que é? Né, tal. E eu falava, trabalho com RH, não sei, de repente posso te ajudar de alguma forma, com currículo, com alguma dica, se cadastrar num site de vagas. Hoje nós trabalhamos só com mulheres, acho que isso é importante falar. Por muito tempo a gente atendeu homens também. A Cruzando era aberta para todas as pessoas que queriam trabalho, né? Só que nós aqui do lado de cá, nós somos mulheres. E a nossa cabeça pensa em soluções para as mulheres, porque a gente conhece as dores, né, do desemprego feminino, principalmente, conectam muito com a gente. Então, hoje, a gente trabalha principalmente com o cuidado e o fortalecimento emocional das mulheres em desemprego. Essa aí foi alcançada por esse trabalho e espera, a partir dele, conseguir um emprego. Lina, 57 anos, 3 filhos. Engenheira agrônoma por formação e artesã por paixão e necessidade. Depois de ver os filhos crescerem e seguirem seus rumos, decidiu que está na hora de voltar à CLT. Assim que eu me formei, eu trabalhei no Banco Itaú 9 anos como supervisor pleno, assessor pleno.
E depois que eu saí do Itaú, eu montei uma lojinha de doces e comércio de alimentos, que era tipo uma bomboniere, quando meus filhos eram pequenininhos, né? E depois de uns 8, 9 anos trabalhando nessa área, acabamos acumulando dívidas e meu marido teve que ir para o Japão para poder pagar essa dívida. Quando ele retornou, nós voltamos e ele começou a trabalhar como representante e eu comecei a trabalhar com artesanato. E no começo, o artesanato ele cobria bem as minhas despesas e eu tinha flexibilidade para atender as crianças ainda. Quando as crianças começaram a se formar, começaram a trabalhar fora, aí nós começamos a perder as mãos que me ajudavam, né? Porque eles me ajudavam trabalhando com artesanato. E atualmente eu estou procurando alguma coisa. Além de acreditar que ainda pode oferecer mais para o mercado, ela precisa de aproximadamente mais 5 anos para conseguir a sua aposentadoria e então planejar um descanso para o fim da vida. Assim, o Cruzando Histórias tem sido uma ponte para ela e um mundo que parecia já distante da sua vida, o dos estudos. O que a gente precisa agora é conhecimento e com esse advento realmente da internet, o que eu sinto é que a gente tem que fazer parte, tem que conhecer novas áreas. Então eu estou estudando, eu estou fazendo vários cursos de impulsione paulistanas, escutação, para poder entender como funciona e poder me recolocar. E eu estou fazendo curso de fundamentos de programação, de lógica, porque são coisas que eu não conhecia e que estou aprendendo agora, né? Quando falamos de retomada da vida profissional, da busca por um espaço no concorrido mercado de trabalho, a qualificação é sempre um divisor de águas na vida dos trabalhadores. Até mesmo daqueles que já possuem tanta experiência. Então, muitas vezes a pessoa ela fica na experiência, mas ela fica assim, com a própria qualificação, questões de profissionalismo mesmo, de se atualizar há 20 anos, né? Já está numa outra pegada. E aí a pessoa fala, na minha época eu fazia assim. Dica número 1, nós todos estamos na nossa época, né? Então eu tenho mais de 50 anos, eu estou nesta época com mais de 50 anos e as coisas mudaram, né? De quando eu entrei no mercado, ainda mais jovem, para hoje. Eu preciso estar atualizada. Com tantas transformações nos postos de trabalho, é preciso estar preparado e atualizado para o que vem pela frente. Tem muita gente já atenta a isso, e mesmo depois de tanta história já contada, buscando novos saberes para a vida. Mas eu já estou com mais de 50 anos, eu vou começar agora. Eu vou parafrasear o amor não tem idade, então eu vou colocar aqui. A profissão, a vida profissional não tem idade, né? E cada vez mais a gente percebe isso. Então, mesmo eu tendo mais de 50 anos, vale a pena dar uma revisada no meu currículo, perceber o que eu já fiz, como que eu estou, o que eu gostaria de fazer. Nunca é tarde para um novo curso, uma nova busca. Quando eu estudava no colégio particular, eu queria fazer muita engenharia. E fechou um curso que eu tinha, fui fazer magistério, não me deu a base de matemática necessária, acabei fazendo história e geografia, fui dar aula, me apaixonei e ali fiquei. Continuei dando aula e depois formei em pedagogia, complementação pedagógica, para poder pegar uma direção, uma coordenação, que fui 12 anos sobre isso. Numa das primeiras leis, eu ia me aposentar com 45 anos. Eu falei assim, lá nos 40 eu resolvi 36 anos, 37 anos fazer direito, para que quando eu me aposentasse eu tivesse já uma profissão na mão. E as leis mudaram, eu me formei e não me aposentei, mas já tinha mais uma profissão na mão. E fui exercendo
um tanto quanto junto com o magistério. No magistério fiquei 32 anos. Ali eu acho que eu fiz meu grande laço de vida. Valéria, 57 anos, formada em Geografia, História, Pedagogia, Direito e estudante de jornalismo. Depois de 3 décadas em sala de aula como professora, ela resolveu voltar agora, mas numa posição diferente, a de aluna. Eu não sei se as pessoas vão gostar de escutar isso, mas o sonho de todo mundo é aposentar e o meu também não podia ser diferente, mas é a pior coisa que aconteceu na minha vida, que apesar de eu já ter 57 anos, eu me sinto sem idade, assim, eu me sinto com muita disposição de fazer algo, trabalhar em algo, estudar em algo. E de repente eu me vi assim, toda segunda-feira, falei assim, e aí, semana, o que nós vamos fazer? Depois de sentir o arrependimento da aposentadoria, procurou áreas onde pudesse voltar a colaborar com a sociedade. E viu no novo curso a oportunidade de aplicar algo que sempre gostou, se comunicar. Eu não tenho um sonho, eu não sei, assim, um sonho determinado ainda, assim, vou ser jornalista de algum lugar. Eu acho que o sonho de ser jornalista, até pelo mercado de trabalho, dificilmente é uma coisa que eu alcançaria. E isso não significa que está certo, que está errado, que eu preciso desistir. Eu tenho outros sonhos. Eu queria algo meu, assim, criar um portal, queria ter um jornal online, sabe? Uma coisa que eu pudesse desenvolver, mas com ferramentas profissionais. Não estou aqui só para tirar um diploma. Eu estou com várias ideias desenvolvendo ao rolar dessa faculdade. E se você achou que ela ficaria um pouco isolada em meio aos jovens de 18, 20 anos que fazem a sua primeira graduação, que nada. A turma toda tem um carinho e um respeito enorme por ela e pelo que a sua trajetória representa. É muito interessante, não só para mim, como para todos da nossa sala, a gente ter essa experiência, essa troca com ela. Porque a Valéria, ela tem uma bagagem, né, de experiência de vida ampla, né? Professora, hoje ela é estudante de jornalismo, ela traz pra gente ideias e alguns conceitos em sala de aula que, por incrível que pareça, às vezes nós não temos, nós não conseguimos buscar. Esse convívio com essas gerações diferenciadas te traz um gás para a tua vida, um olhar diferente, você enxerga as coisas, nem sempre são boas, mas não precisam ser boas, elas precisam ser diferentes e mexer um pouquinho com você. E isso me fez bem, muito bem. E eu falei assim, eu preciso disso de volta para a minha vida. E eu gosto de gente, eu gosto de me relacionar, eu gosto de conversar, eu gosto de estar me sentindo viva e, se possível, se sentindo útil. Agora a Valéria só espera poder encontrar neste novo mercado comunicativo a mesma abertura que seus colegas de sala de aula te deram. São experiências diferentes e por ela ter uma bagagem, como eu havia falado, já de outras profissões, de outras vivências profissionais, o jornalismo, por ele ser muito abrangente, ela consegue aplicar ali, ela consegue aplicar todo o conhecimento dela, seja numa posição de jornalista frente à câmera ou por trás, porque a Valéria é extremamente inteligente, ela escreve super bem, ela fala muito bem, ela tem uma didática muito boa também. Então, acho que sim, é importante e até mesmo por uma questão de dar oportunidades também, né? Eu acredito que, apesar de muita mudança, nós estamos longe do que nós precisávamos estar. Eu não sei se é o mais velho ou o mais novo, eu acredito sempre em trocas. O novo tem algo para dar e o velho também tem algo para dar. Para receber e dar, os dois têm. O que nós, mais velhos, podemos oferecer? Justamente a experiência, a maturidade, a vivência de muitas situações que nós já passamos, não para dar caminhos, porque os caminhos hoje são outros, não são os caminhos que eu trilhei. Mas a gente tem uma experiência, um olhar diferenciado que pode ajudar a agregar. Mas a gente encontra ainda empecilhos de idade, de físico, de tudo ainda, né? Mas eu sou sincera com você, não me preocupo com esses obstáculos. E eu não estou aqui querendo ser arrogante.
Eu não posso viver pensando nessa possibilidade de eu não conseguir alguma coisa porque eu vou estar com 60 anos, eu vou estar... Lá eu vejo, resolvo e vou, mas eu acho que a sociedade precisava colher melhor essas experiências e não pegar só esse novo. Isso me faz pensar que, até mesmo para o meu crescimento, tanto pessoal quanto profissional, é correr atrás dos meus objetivos, independente da idade que eu tenho. Eu tenho 26 anos, eu estudo jornalismo e é um aprendizado constante, assim, diário. Por esse motivo que eu vejo assim, quase como esse casamento, né, entre o jovem e a pessoa com mais idade, de realmente construir junto no mercado de trabalho. Novas buscas também são válidas, viu? Ah, mas eu tenho mais de 50 anos, não é possível, como que eu vou mudar? Sim, é um caminho também, desde que você se perceba, conheça o mercado novo que você está querendo atuar e vai atrás dessas qualificações, né? O problema do mercado de trabalho é que a sua disputa é mais cruel com os que têm menos. Se já parece difícil voltar a ele com tantas graduações e títulos, imagine entrar pela primeira ou segunda vez sem nenhuma formação. Numa concorrência brutal onde a qualificação é obrigatória, o acesso a ela é um privilégio. Por isso, milhares de escolas pelo país normalmente separam um período da noite para destinar salas de aulas àqueles que lá atrás não conseguiram aprender o básico. São alunos da comunidade, são alunos que moram aqui na Redondeza, moram para lá, do lado de cima da comunidade. São alunos que quase nunca tiveram contato com a escola por conta de história de vida, alunos que trabalhavam na roça, que a mãe na época não deixava estudar, então eles vêm para a escola sem nada de alfabetização. Então o trabalho com eles começa do beabá, né? Alguns poucos já têm algum conhecimento, mas o grande conhecimento deles é o conhecimento de vida. Então eles até sabem algum tipo de conta, de cálculo mental por conta da experiência que eles têm, mas nada sistematizado. Nessa busca pela inclusão na sociedade e também no mercado de trabalho, a formação muitas vezes é um obstáculo. Isso porque o Brasil historicamente sempre teve uma grande evasão escolar. Isso, claro, impacta principalmente nessas faixas etárias mais elevadas. Nesse sentido, o ensino de jovens e adultos acaba sendo um caminho para reverter essa situação. Antes da pandemia, o número de adultos matriculados nessa modalidade era superior a 3 milhões. Pessoas que esperam encontrar no fim da estrada da educação uma porta para um futuro melhor. A Vanessa percebe que na maioria dos casos os desejos daqueles que vêm até aqui para aprender são bem menos ambiciosos do que conquistar grandes feitos profissionais. Quando a gente conversa com eles, o primeiro pedido deles é aprender a ler a Bíblia, porque é uma comunidade ligada à igreja, então eles vêm para querer ler a Bíblia, para poder ler a Bíblia na igreja. Eles pedem para aprender a ler e escrever por conta da habilitação, para eles poderem dirigir, que é o que eles também anseiam, e para procurar o emprego melhor, para tentar subir de vida, como eles mesmos dizem, né? E para fazer a coisa básica do cotidiano, pegar um ônibus, ir a um supermercado, saber fazer troco. Então, algo de rotina mesmo para eles não serem tão dependentes normalmente dos filhos, porque os filhos fazem todas essas funções por eles e eles querem ser mais independentes. Mas muitas vezes é dentro dessas salas de aula que eles percebem que podem e também devem sonhar com coisas muito maiores. A gente teve um episódio aqui que a professora estava trabalhando fração. E explicar fração precisa de um nível de abstração muito grande. Para o aluno poder entender a questão de fracionar
o item. Então, a professora sempre tenta fazer o mais próximo do concreto possível e o mais próximo da realidade deles. Então, a gente sempre tenta trabalhar com algo que seja de vida deles. Então, quando a gente foi trabalhar fração, nós fizemos a noite da pizza. Então, com isso, eles foram entendendo, eles fizeram a pizza, então foi algo construído, alguns já tinham trabalhado em pizzaria, então eles conseguem contar uma história de vida deles e colocar aquilo em prática. Quando a professora trabalha matemática, ano passado tinha um aluno que ele era pedreiro, então ele foi explicar para os alunos como é que ele fazia aquele cálculo mental sem precisar sistematizar do jeito que a professora estava ensinando. Então eles vão compartilhando essas experiências de vida que são diversas. O poder transformador da educação não tem hora e nem idade para acontecer. O simples fato deles conseguirem sair da escola e pegar um ônibus sem precisar de alguém falar para eles qual é o ônibus que está passando, isso para eles já é um grande avanço. São coisas pequenas que para a gente quase não faz diferença porque é algo tão comum, mas que para eles é de uma importância muito grande. Conseguir pegar um ônibus sozinho, conseguir andar no centro da cidade sozinho, lendo a placa da rua, porque aí eles conseguem ir ao supermercado, eles conseguem ter troco, eles conseguem fazer esses hábitos, essas atividades que são muito corriqueiras. Isso para eles é muito importante, eles sentem que o mundo se abre para eles de alguma forma, que é a função da educação. Olha aí a Adriana, ela tem 46 anos, uma filha e não terminou o ensino fundamental. Mas isso por pouco tempo. Já pensando em uma vida diferente quando completar os 50, ela voltou para essa escola em busca da formação básica. Assim como tantos casos no século passado, ela deixou de estudar por motivos pequenos, mas que trouxeram grandes impactos na sua vida. Eu não estudei não por causa da minha mãe, eu não estudei porque eu tinha muita vergonha de estar na escola e a professora dava ditado pra gente e eu ficava muito nervosa. Daí eu não conseguia fazer ditado, eu ficava muito nervosa. Daí meu irmão pegou e aprontava, daí a diretora mandou um bilhete para minha mãe e meu irmão tinha medo de mostrar o bilhete. Aí ele não mostrou o bilhete, daí eu fiquei chorando para minha mãe tirar da escola. Aí ela foi e tirou nós da escola. Daí nós não estudamos, porque naquela época não tinha nada de conselho, essas coisas, então não tinha problema, né? Eu pensei assim comigo, eu tenho que estudar porque eu tenho que querer o melhor para mim. Aí foi isso que incentivou eu voltar a estudar. Ela, que superou a falta da alfabetização na infância, a dependência química na vida adulta, aprendeu aqui na escola que nada pode ser capaz de parar o sonho dela. E a escola está sendo muito bom para mim, porque está abrindo muito a minha mente, muito mesmo. Porque eu não sabia ler, né? Hoje eu já estou aprendendo a ler, já estou aprendendo a mexer no meu WhatsApp. E está sendo muito importante para mim na escola. Reescrever histórias, aprender a ler, o que mais pode acontecer? Quem sabe encontrar um emprego aqui mesmo, nesse espaço que ela tanto ama. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Na verdade, eu queria trabalhar na escola, né? Eu gosto. Eu gosto de trabalhar assim. Não assim de ser professora, não. Mas trabalhar assim como merendeira. Empreender. No dicionário, decidir tentar, executar uma tarefa, criar um modelo de negócio. Na vida real, para aqueles que possuem mais de 50 anos, uma chance de, por conta própria, voltar ao trabalho. É a chamada economia prateada. Eu acredito que seja um dos momentos da nossa vida onde a gente tem mais condições de empreender com melhores níveis de segurança. Quando o empreendedor ele vai buscar um caminho
para um negócio, normalmente ele entra por duas vias. Ou é oportunidade ou necessidade. E quando a gente fala de oportunidade ou necessidade, a gente pode até explorar um pouquinho mais para frente esses termos, né? O que a gente entende como empreendedorismo de oportunidade e necessidade. Mas especificamente nessa faixa etária, a gente trabalha com bons olhos nas duas situações. Por quê? Eu posso ter uma oportunidade de sair de um emprego, me aposentei, estou com dinheiro, quero investir, legal. Agora é hora de você estruturar uma ideia, de você se planejar. Começar pela sua zona de conforto. Então, se eu trabalhei como cozinheiro, como cozinheira, tenho uma mão boa para a cozinha, pensar em alguma oportunidade nesse setor. Não tem barreira de entrada, mais fácil da gente entrar. Como é com todo empresário, o caminho para eles não é fácil e exige conhecimento. Mas há quem acredite que o fato deles terem mais vivências pessoais e profissionais contribuam para aumentar as chances daquele negócio dar certo. Essa vivência de vida faz uma diferença enorme. A gente já viveu muita coisa, já sabe alguns caminhos alternativos. Isso é uma vantagem, assim, muito positiva, muito grande. Você ter a paciência de saber que tudo tem o seu tempo. Você já ter passado por dificuldades. Empreender é uma grande jornada onde o que a gente vai encontrar são dificuldades. Só que isso ainda é pouco explorado aqui no Brasil. Segundo dados do Sebrae, quase metade dos empreendedores aqui no país já passaram dos 50 anos. O problema é que a partir daí, eles vão ficando pelo caminho. Quando falamos de pequenos empresários com 65 anos ou mais, esse número já cai para 7% do total. O que faz falta para a economia, já que, segundo este levantamento, são esses os empreendedores que mais empregam no país. É muito gratificante quando a gente trabalha com empreendedores, né, dessa faixa etária. Tem muito campo para avançar, tá? Ainda tem poucos. Eu acho que tem espaço para muita gente empreender. Na contramão dos dados e também da opinião de muita gente em volta dela, a Márcia resolveu empreender. Ela tem 50 anos, é mãe e decidiu este caminho depois de mais de uma década numa grande empresa brasileira. A gente vai ficando mais velho, tem muita história, né? Então, eu sou formada em engenharia civil e depois eu fiz especialização em cálculo estrutural. E eu trabalhei por quase 20 anos com cálculo estrutural. Só que no meio tempo eu entrei junto para trabalhar com Lean, melhoria contínua, numa grande empresa. E eu adorei, assim, era a minha cara. Eu fazia aquilo com gosto. Eu trabalhei por 5 anos nessa empresa com a área de Lean. Depois eu saí, porque com 45 anos eu falei, ou eu mudo agora de área, de profissão, faço uma reviravolta, ou eu vou ficar o resto da vida fazendo a mesma coisa. Há 5 anos, ela decidiu deixar para trás essa carreira e abriu a sua própria empresa, a de gestão de outras empresas. Depois de tantas atuações como CLT, ela descobriu no serviço de ajudar outros negócios o seu grande propósito profissional. E aí eu comecei a entender o que eles tinham de dificuldade. E aí eu resolvi estudar mais, como eu falei, eu fiz matemática pura, porque eu adoro dar aula. Meu propósito de vida é ensinar, é ajudar as pessoas a entender. E aí quando eu vi que eu precisava de mais, eu fiz uma psicopedagogia, justamente para ajudar a entender, ajudar as pessoas a compreenderem o que eu falo. Aí eu vi que essas pessoas, elas sabiam muito. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que faz bolo, com certeza ela faz o melhor bolo do bairro dela. Mas e o preço? E receber? E pagar? E comprar material? E ter outra pessoa para ajudar ela? Então eu comecei a ver as dificuldades que as pessoas tinham. E quando eu comecei a estudar, por exemplo, tem dados de 2019, que é antes da pandemia, que 30% das empresas pequenas, elas fecham antes de 2 anos. Então você fica sabendo que eles têm dificuldades. E essa dificuldade que eles tinham, eu conseguia sanar ajudando eles a entender como cuidar da empresa, a gerir a sua própria empresa. E o bom é que, pelo menos neste ramo, a experiência de anos trabalhando para outras empresas e alguns cabelos brancos não pesam negativamente na hora de ser contratada. Pelo contrário, essa maturidade que chama a atenção dos seus clientes.
Eu acho que a maturidade traz experiência, né? A gente ficar velho, eu brinco que tem uma coisa boa, que é você aprender, né? Você, com o tempo, você vai aumentando sua idade, você vai aprendendo mais. Então, eu aprendi a falar melhor com as pessoas, a tentar explicar de uma forma que ela consiga entender, porque comunicação é isso, é você falar e a outra pessoa entender. E quem é responsável é quem fala. Então, com a idade, eu comecei a ter mais essa visão. Eu já empreendi quando eu tinha 18 anos. Eu fazia bolo, eu fazia brigadeiro, eu já dava aula particular, entendeu? Só que era outra visão, totalmente diferente. Era uma coisa que eu vejo hoje quem eu atendo fazendo. Era uma visão, eu vou fazer, vou ganhar dinheiro e segue a vida, entendeu? Diferente de hoje, que eu já tenho uma visão mais empresarial, mais de ver o todo. Ainda mais depois de uma pandemia que maltratou tanto o pequeno empreendedor no Brasil, ela sabe o quanto esse serviço tem valor. E eles também. O Felipe é dono de uma imobiliária e encontrou na parceria com a Márcia a troca de experiências perfeitas para ele ressignificar alguns pontos da sua empresa e até da vida pessoal. As minhas primeiras reuniões com a Márcia, nós fazíamos caminhando no parque, né? E ela pôde partilhar através da experiência de vida, de algumas situações que ela já tinha vivido. E essa troca de experiência me ajudou bastante, né? Me trouxe um norte de onde ir, né? Então, e de fato se tornou-se uma amizade, né? Foi quase que uma confidente, a gente foi se auxiliando, foi se ajustando, né? E eu acho que esse crescimento mútuo foi muito bom. Eu acho que todos os meus ex-clientes são meus amigos hoje, porque a gente acaba tendo essa interação. Você acaba até sabendo da família da pessoa, você acaba sabendo de tudo. Então, assim, a nossa interação foi por um caminho, a gente estava querendo organizar uns processos. No meio do caminho, nós vimos que ele precisava de outras coisas e a gente mudou o rumo, foi organizar essas outras coisas, foi fazer esses outros processos e aí foi aprendendo junto. E o seu Pedro? 78 anos, casado, pai, avô e empreendedor? Depois de anos e anos se dedicando a negócios da família e trabalhando em empresas, ele achou que era chegada a hora de realizar um sonho, viver na beira do mar. Eu sou de uma família italiana, neto de italiano, e o meu pai ele tinha uma indústria aqui em Taubaté. E nós fomos criados junto com os irmãos nessa indústria, que era Crosariol. Então, até os 30 anos, eu fiquei com meu pai. Aí, depois, eu comecei a tocar a minha vida. Fazia uma coisa, fazia outra. Até que, quando chegou numa idade que eu falava assim, né? Eu, quando tiver 70 anos, vou para a praia. Aos 78 anos, o seu Pedro imaginava que poderia, enfim, estar contemplando o merecido descanso da aposentadoria. Bem, mas não vai pensando que ele seria aquele senhorzinho da pipoca, tranquilo na praça. Pelo menos não que está comendo a pipoca. É que há cerca de 10 anos, com o apoio da família, ele escolheu estar do outro lado do balcão, estourando milho e entregando para quem passasse por aqui. E não é que deu certo? Quer saber como o seu Pedro foi parar na beira do fogão? A resposta continua bem pertinho dele. Eles estavam contratando um rapaz para ficar lá no carrinho. Esse rapaz não quis. Aí eles vieram falar comigo. Eu falei, eu estou fora. Eu estou aposentado. Não, mas o senhor dá uma mão. Eu falei, tá bom, vai. Aí comecei. E essa brincadeira, quer dizer, um trabalho, brincadeira, mas é um trabalho. Eu fiquei 10 anos tocando o carrinho sozinho. De vez em quando eles pareciam lá para comer pipoca. E foi assim, lavava panela, cortava o queijo e foi tocando. E a pipoca foi ficando conhecida. Então, na verdade, a gente sempre fala que tudo começou com ele topando a ideia, né? Ele fala, foi uma surpresa, tudo, mas ele topou, ele falou, vou lá, vou ver qual é.
E foi um tempo muito precioso para ele, né, com uma certa idade, estar ali na pracinha, fez amigos, conheceu muita gente, ele conversava muito, ele gosta muito de bater papo, de conversar. Então, acho que Deus também já estava construindo algo nesse tempo. Foram 10 anos e ele chegava em casa sempre contando uma história, sempre dizendo como aquele dia tinha sido, contando detalhes do seu dia. Durante a pandemia, o negócio acabou focando mais no delivery, já que a circulação nas ruas caiu bastante e não era seguro para ele ficar tão exposto. Quando achava que estava chegando no fim da estrada com o carrinho de pipoca, a explosão nas entregas fez surgir um novo plano: fazer a primeira pipocaria da cidade. E quando veio a pandemia, a gente estava observando o quanto ele estar parado estava ruim financeiramente para ele também, e também por estar dentro de casa. Daí foi onde surgiu a ideia de vir da garagem. Aí a Emanuele falou: pai, vamos vender pipoca aqui na garagem. Eu falei: você tá brincando. Quem que vai vir comprar pipoca aqui? E você sabe que a coisa pegou. O Daniel entrou também, porque ele fazia o trabalho dele na parte da manhã, né, como dentista. Depois do almoço ele vinha para cá. E nós começamos, delivery, isso, aquilo. Daí houve uma ideia de a gente pegar um ponto, né? Porque eu morava aqui, eu morei aqui 45 anos. Aí eu falei: não faça isso não, vamos fazer aqui. Mas como? O senhor não mora aqui? Eu falei: eu mudo. É eu e a Lúcia, minha esposa. Aí nós arrumamos uma casa aqui mesmo, na Independência, aqui no Primavera. Fui morar para lá e começou a reforma aqui. Depois de toda essa história, não tem mais como dissociar o seu Pedro da empresa. Ainda que a ideia inicial nem tenha sido dele, hoje o pipoqueiro de Taubaté é verdadeiramente a alma e a cara da empresa. Mas eu creio ali que a essência deste nosso negócio é um negócio de família, sim, mas começa no seu Pedro, né? E aí a gente vai apoiando, incentivando e lançando, sabe? Eu acho que é um trabalho mais nesse sentido. Mas o seu Pedro, sem dúvida nenhuma, é o coração da nossa... Tanto é que é a imagem dele que é o nosso... Ele é o nosso garoto propaganda, entendeu? Quando a gente estampou aqui em cima a imagem, né, a foto dele, né, a gente realmente teve um motivo de muito orgulho, porque é a cara dele que a gente quer colocar no nosso negócio, entendeu? É esse espírito que ele carrega de ser batalhador, de humilde, de um homem correto, justo, que a gente traz para a nossa família, né, e que a gente imprime sobre o nosso negócio. Ele nos traz muita força, sabe? Que a gente não pode parar, você não pode parar. Vem os desafios, não dá tempo de você ficar chorando. Não, vamos levantar, vamos reagir, vamos trabalhar. E quando, assim, a ideia também que Deus me deu de colocar a carinha dele era isso, sabe? Pra gente sempre olhar e lembrar dele, assim, esse homem viril, esse homem ativo, que a gente tem que até pedir para ele desacelerar. E até mesmo a história que ele fez foi através, eu lembro do primeiro dia, ele atravessando a pracinha com o carrinho e indo lá. Uma história de tantas coisas, e ele na humildade foi lá e ficou 10 anos. Então, quer dizer assim, através dele, dessa garra, dessa força, dessa fé, que também nos moveu. Porque se não fosse ele, talvez se a gente montasse uma pipocaria, poderia fazer sucesso. Mas essa é uma pipocaria que é diferente, ela sempre vai ser diferente. Podem vir outras? Podem, claro que pode. Mas essa sempre vai ter a história de uma família que tem um legado em tudo isso. E eles estão com plano aí de franquia. Eu tenho um limite, hein? Eu também, com 78, daqui a pouco eu tô com 80, né? E a praia, como é que vai fazer? Tantos exemplos de que é sim possível ter uma vida ativa depois dos 50, 60, 70 ou quanto mais você tiver. Mas olha aqui, se você aí pensou que nessa idade já contribuiu com tudo que podia para o mercado, tudo bem também. Muita gente por aí espera ver na aposentadoria a chance para descansar, cuidar de outros hobbies. Só não pode é ficar parado. E logo que entrei, o dedo focalizei, era onde eu pisquei. E disso essas três aqui não passam nem perto. As
As Irmãs Galvão da Dança, como são conhecidas, encontraram na arte uma forma de se manterem ativas mesmo depois da melhor idade. Elas participam deste grupo aqui em Potim, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Prova de que, trabalhando ou não, dá para ser ativo do jeito que se sentir mais à vontade. É muito bom encontrar com todos os amigos aqui, né? As amigas, né? Os professores. Esse contato gostoso que faz a gente animar dia a dia, sabe? Não desanimar. Apesar das doenças, apesar de você estar esperando ser chamada no regional, mas estamos aqui, estamos aproveitando enquanto a gente pode a viver e a conviver com todos. É importante, né? Às vezes a gente está em casa, não tem tempo, aqui a gente tem todo o tempo do mundo, a gente fazer tudo que a gente faz aqui, é ginástica, é hidroginástica, né? Participação das danças, as festinhas que fazem aqui, a gente participa de tudo, é muito bom. Porque daí você se sente, né, vivo para fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, não pode ficar, né, só parado, sem fazer nada, né? Eu acho que a gente ocupa bastante a mente, eu acho que a gente não vai ter problema de Alzheimer, porque para decorar esses passos todos aí, né, você tem que ter cabeça. Mesmo com as marcas do tempo, todas essas histórias contadas aqui provam que é possível, mesmo depois dos 50, chegar num cargo importante, voltar a estudar ou então criar a sua carreira como seu próprio chefe. Mas para isso, a sociedade precisa estar disposta a dar oportunidades. Em troca, eles certamente nos devolverão uma lição muito importante. Felicidade não tem idade. Veja o sangue, fecha de arromba. Outro dia eu vou parar. Presentes no local, o rádio e a televisão. Cinema, 1000 jornais, muita gente em confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amargar. Hey, 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 que onda, que festa de arromba. Logo que eu cheguei, notei, papai.